Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. Eu já peço para você se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, mandar os seus comentários, é muito importante para a gente. Eu estou muito feliz com esse programa de hoje, porque vai abordar um empresário de uma área que eu amo, livros. E eu vou explicar daqui a pouquinho quem é ele, e ele vai explicar, obviamente, a história que ele vem protagonizando. Abre aspas, meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a própria história. Lindo pensamento do Bill Gates, da Microsoft. Essa reflexão tem tudo a ver com o nosso entrevistado. O Biografias recebe hoje, com grande alegria, Samuel Seiber, um empresário e presidente da Livraria da Vila. Tudo bem, Samuel? Olha, muito obrigado, uma alegria ter você aqui no Biografias, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Tudo ótimo, quer dizer, tudo ótimo, né? Que nem o pessoal fala, né? Hoje você falar que está tudo ótimo é chamar para briga, né? Mas vamos indo, estamos aqui na luta, eu sou um otimista por natureza, vamos embora. Eu tive a honra de biografar o senhor Samuel Klein e perguntei, Samuel, o senhor queria viver para quê como prisioneiro de Segunda Guerra Mundial? E ele me disse, porque eu acreditava que o amanhã ia ser melhor. Então, se um prisioneiro de Segunda Guerra Mundial acredita nisso, né, nós temos que acreditar com certeza que esse amanhã vai ser melhor mesmo. Samuel, essa frase aqui, né, um homem que entende tudo de computador, acha que antes do computador tem que dar livro para os filhos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase do Bill Gates. Eu agora estou com netos pequenos, né? Entre 2 anos e 3,5, alguma coisa assim, e realmente você percebe como o eletrônico, um celular, um computador, ele exerce uma televisão, né? Exerce um fascínio realmente muito grande, né? Com todos os eventuais males, né? Quer dizer, que os estudiosos dizem que oferece, né? A noite, o brilho, o magnetismo, a quantidade de horas que se passa e tudo mais. O livro tem uma outra proposta, né? Quer dizer, o livro realmente ele consegue fazer com que uma criança, e a criança brilha os olhos de uma criança quando ela pega um livrinho para ler e assim vai ao longo de uma vida, né? Ele consegue fazer você se afastar um pouco desse mundo tão agitado, ele transporta você para lugares absolutamente totais, vamos dizer assim. Você faz o que você quiser, você viaja para onde você quiser, você tem no livro, vamos dizer assim, uma aproximação, voltando a falar de crianças, como o Bill Gates fez questão de frisar, aproximação de quem está contando a história daquele livro, antes dela saber ler, que é o pai, a mãe, o avô, a avó, né? Ele tem a imaginação que faz fluir de uma maneira brutal, né? Quer dizer, ou quando ele já consegue acompanhar as imagens, né? Quer dizer, ele forma uma imagem na cabeça dele que desenvolve o raciocínio, desenvolve o prazer de fantasiar. E isso vai indo ao longo dos anos, um pré-adolescente, o adolescente já tem uma dificuldade maior, né, de concentrar, está com outros interesses na cabeça, né? Mas sem dúvida nenhuma o livro é um fator de desenvolvimento da criança. Ele não é à toa que ele é vamos dizer, o parceiro número 1 da educação. E a educação é a grande revolução num país como o Brasil, nem se fala, ou em qualquer lugar do mundo. Então, estamos falando de livros, estamos falando de cultura, estamos falando de educação, então não poderia ser, a importância dele é brutal. Essa frase do Bill Gates, vamos dizer assim, ou essa visão do Bill Gates, né, eu acho que é de uma importância pela relevância que ele tem, até agora, na pandemia, né, quer dizer, o que mais viralizou é aquele videozinho antigo dele alertando para a chegada do vírus, né? Então é uma pessoa realmente que tem que se respeitar muito o que fala, o que pensa, né? E eu acho isso, eu acho que o livro é de fundamental importância para a formação mesmo
de um ser humano, né? No fundo é isso, não é porque eu estou ligado ao setor, né? Não é porque eu sou livreiro, né? Quer dizer, eu sempre tive isso para mim, de uma forma natural. Perfeito. Você se auto-apresentou como livreiro. É empresário, livreiro ou ambos? Eu falo livreiro, é um empresário do setor de livros, né? Quer dizer, Que é o termo gostoso, livreiro, né? nós nos chamamos livreiros, não só os proprietários de livrarias, não. Quem trabalha em livraria, nós também chamamos de livreiros, né? Quer dizer assim, então, são as pessoas que trabalham realmente com livro, né? Tem essa simplicidade, até nada mais filosófico, pode até ter conotações filosóficas, mas eu acho que a coisa mais carinhosa, né, que é atribuída de forma natural para quem trabalha no setor, né? Sem dúvida. Eu já deixo aqui um grande abraço para o Luiz Vasconcelos, o meu editor, né, de tantos anos, de praticamente aí 16, 17 anos de trajetória da Novo Século, editor do grupo Novo Século, que sempre me acompanhou, enfim, e é outro dos livreiros, dos nossos livreiros, né? Qual o maior legado que você trouxe, né? Porque efetivamente a gente sabe que valores não envelhecem, né? Que você trouxe dessa infância, passado pelo pai e pela mãe. Não vou dizer que eu não passei fome, né? Mas era uma classe média baixa, né? Quer dizer, morando no bairro do Bom Retiro, que era um bairro que concentrava um grande número de judeus na época, né? Eu acho que o meu pai, minha mãe, eles sempre foram muito rígidos numa questão de você ser correto. Então, eu acho que talvez, se for perguntar para os meus filhos, eu acho que é capaz deles falarem isso também, né? Assim, a coisa de você ter uma humildade, né? Ter uma simplicidade nas coisas, o que eu sempre traduzi por uma humildade não subserviente, uma humildade, então uma humildade também por você respeitar a pessoa com quem você está se relacionando, né? Quer dizer, uma essência, né, cara? Pela essência, então não importa absolutamente nada, né? Quer dizer, zero de preconceito, zero de qualquer coisa. Então isso é uma coisa que eu acho que, principalmente, uma grande parcela desses imigrantes de todas as nacionalidades, me refiro à minha família, né? São judeus, meu pai da Polônia, minha mãe da Romênia. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, o valor que se tem às pequenas coisas, né? As pequenas conquistas, né? Nunca me foi passado, né? Quer dizer, assim, grandes projetos, você precisa ser isso, ou ser engenheiro, ou ser advogado. Então, eles sempre respeitaram muito as decisões. Eu tenho mais 2 irmãos, de cada um dos filhos, né? Quando eu decidi, eu também fui jornalista, uma primeira fase da minha vida, e meu pai ficou muito feliz quando eu entrei na faculdade de jornalismo, quando eu contei para ele que eu queria fazer isso, ou quando eu arrumei meu primeiro trabalho, né? Quer dizer, então eu acho que essa valorização da escolha pessoal, né? Desse respeito ao que cada um de nós quisesse fazer, né? Quer dizer, eu acho que é um valor que não é comum. Eu acho que uma tentativa, talvez até inconsciente, né, de tentar direcionar um pouquinho para aquilo que a gente acha que é o melhor para os nossos filhos, e às vezes o nosso melhor não é aquilo que eles almejam, né? Então você interfere. Mas eu acho um pouco isso, né? Quer dizer, essa coisa de ser correto, para mim, é tão natural, né? Quer dizer, assim, não é um esforço. Não é uma virtude, para falar a verdade. Eu acho que é um valor. Eu acho que isso deveria ser o comum para todo mundo. Samuel, você como jornalista passou pelas principais redações, teve uma carreira importante dentro do jornalismo, né? Então, queria primeiro que você trouxesse um pouco dessa avaliação. Eu, particularmente, como jornalista também, vivi as grandes redações, TV Bandeirantes, enfim, né, no esporte, na Sport TV e tudo mais. Estou um pouco assustado com o rumo que o jornalismo está tomando, né? Muitas vezes impondo já uma reflexão, não deixando o lado de lá pensar um pouquinho. Queria que você avaliasse um pouco isso
E ainda, dentro do jornalismo, que matéria você gostaria de ter escrito que não escreveu e que matéria você não gostaria de ter escrito que escreveu? Pergunta mais difícil que essa só qual o livro que mudou a sua vida, viu? Essa pergunta que eu não sei se você vai fazer. Não, eu realmente, na escolha de jornalismo, eu comecei... na verdade, eu comecei assim, meu primeiro trabalho foi na Folha de São Paulo, que depois eu fiquei também como repórter, mas eu comecei como revisor, que é uma função que nem existe mais hoje, né? Quer dizer, mas era revisor, eu fazia faculdade à noite, ia para o jornal às 11, fazia das 11 às 4 da manhã, e revisor mesmo ali, de pegar aquelas, né? E tal, palavra por palavra, e letra, e juntar e tudo mais, o que foi muito bom, né? Porque ele te ajuda realmente a você ter uma percepção quase que visual do certo e do errado num texto, né? E depois fui para a reportagem, ainda na Folha, depois fui para a Editora Abril, onde passei por algumas revistas, num estágio que eu passei por Quatro Rodas, Placar, e algumas outras, e Veja, e depois fui contratado na revista Veja por um tempinho que fiquei lá, quando a Veja era realmente uma revista de uma penetração, de uma influência, de uma respeitabilidade muito grande. Aí depois passei pelo Estadão, voltei para a Folha, foi essa um pouco a minha trajetória. Nesse inteirinho de quase 10 anos como jornalista, eu fiquei fora um tempo, fiquei 2 anos e meio fora do Brasil. No começo até mandei matérias, mas depois foi uma vida mais acadêmica, né? E eu morei em Londres, morei em Paris. Em Paris eu fiz algo como uma pós em ciências políticas, vamos assim, uma formação interessante para a época, né? Num momento que o Brasil era muito admirado, as pessoas tinham muita curiosidade em saber como é que estava o Brasil. Isso estou falando... Isso, Samuel? Que ano isso? 77 a 79, né? 70, eu viajei assim, então foi um período... já era turbulento, né? Quer dizer, era em plena ditadura e tal, e as pessoas tinham muita curiosidade porque tinha muito pouca informação. Então, esse diretor de tese, ele tinha muito interesse, foi um período muito interessante, né? Você pergunta matéria, uma das primeiras matérias que eu fiz, que eu fiquei bastante frustrado, foi que era um garoto, né? Quer dizer, eu estava na Geral, na editoria de geral, né, da Folha de São Paulo, você faz qualquer coisa, né? É verdade. Então, me mandaram fazer lá a cobertura de um casamento, que eu já nem me lembro mais de quem, mas coluna social, né? Quer dizer, assim, era uma coisa, casamento, quem estava, festa, o buffet, como é que era, e eu, muito jovem, né, sei lá, 19 anos, sei lá, eu fiquei muito frustrado porque eu falei, bom, mas é para isso que eu estou fazendo jornalismo. Você sabe bem, a gente vai fazer jornalismo achando que vai mudar o mundo, que vai tornar o mundo melhor, né, através da nossa escrita, através da nossa fala, né? E então eu fiquei assim, mas assim, e depois eu levei isso de uma maneira mais folclórica, né? E achei mais por engraçado do que outra coisa. Mas é uma matéria que você também passaria para o vizinho fácil essa, né? Essa você passaria para o vizinho. Pô, vizinho, tranquilamente, vai lá que vai ser legal. Então, eu penso, brincando, não foi uma matéria... Claro, se eu parar para pensar um pouquinho, começar a refletir, pode ser que tenha alguma coisa mais séria do que essa que eu estou falando, que, de repente, mais tão rápido assim como a gente não tem tanto tempo, eu falei essa também de uma forma pinçada, sem grande busca, né? Uma matéria que eu gostaria de ter feito, assim, se eu posso dizer que eu me frustrei com algumas coisas no jornalismo, foi de não ter conseguido ser correspondente. E aí não fui. Então não é uma matéria que eu não fiz, mas foi talvez um conjunto de matérias que eu poderia ter feito, vamos dizer assim, né? Se tivesse tido essa oportunidade.
Mas não fui. Não tem problema. Bom, de qualquer forma, isso eu vivo muito com os meus biografados, né? As portas que se fecham, muitas vezes eram para se fechar mesmo, porque, né, há um redirecionamento de trajetória. Agora, muitas vezes, né, a gente mudar dói, né? Mudar incomoda, né? Mudar principalmente incomoda as outras pessoas, porque, mas por que ele vai fazer isso? Ele está quieto, está bem, tal. O que é que te efetivamente motivou para iniciar no setor de livros? Sim, eu sempre fui muito ligado em livros, em livrarias, em viagens que a gente fazia, né? Com a minha mulher, na ocasião, a gente sempre saía e eu sempre fazia o meu roteiro de livrarias, né? Quer dizer, então, eu pegava as páginas amarelas dos locais, ou informações com o porteiro do hotel, esse negócio todo, e enquanto o pessoal, eventualmente, alguns vamos fazer, sei lá, compras, por exemplo, legal, amigos, a gente viajava junto, eu ia fazer esse roteiro de livraria, sem passar pela minha cabeça de ser livreiro, né? Quer dizer, era uma coisa que devia estar dentro de mim e eu não sabia. A minha história dessa mudança para livreiro foi em 2002, no meados do ano 2002, eu estava até no Rio, eu ia fazer eu gosto muito de esporte. Aliás, depois que você falou, o que você faria esse negócio todo, talvez não mergulhar e ser um jornalista esportivo, talvez foi uma coisa que eu acho que tem uma lacuna para mim, que eu adoro esporte em geral, e sou praticante, faço triatlon, né? Então corro, nado, pedalo, pratico yoga, né? Quer dizer, então para mim é uma atividade. E eu estava no Rio para fazer Fernanda Keller, Luiz Paulo ali, né? Preparador, cobrir essa turma toda. Fernanda Keller é o grande, é o ídolo de todo triatleta, né? Fantástica, né? Mas então eu estava no Rio para fazer uma meia maratona e saí para jantar lá com a mulher na ocasião, e um dos roteiros que a gente fazia quando ia para o Rio, por exemplo, vai jantar e vai tomar café em alguma livraria. E foi isso que aconteceu, e nesse dia eu fui numa livraria que era diferente, nem existe mais hoje, ela até já fechou, é uma editora de livros jurídicos, e abriu uma livraria, uma portinha, estava novinha, escrito na porta Café Colombo, tá? E entramos. Aí quando eu entrei, me deu uma coisa assim muito, muito forte, né? Como depois dois, três autores que eu comentei essa história falaram, não, uma epifania, né? Quer dizer, eu falava um insight, né? Não é insight é outra coisa, é uma epifania que acontece uma vez na vida, duas, sei lá, uma e olhe lá, né? Que é o que gera uma tomada de decisão, uma mudança. Você viveu isso, você está falando, né? Essas, não sei se foi dessa forma. Da mesma forma. Ouviu o coração, perfeito, é isso mesmo. E ficou, né? Quer dizer, aquilo na minha cabeça, eu cheguei até para mim e falei, é isso que eu quero fazer na vida, né? E não foi levado muito a, tá bom, vai, vamos embora, amanhã vamos dormir cedo, que amanhã você vai correr e tal. Mas ficou na minha cabeça. E 2 semanas depois, eu até voltei para o Rio a trabalho, a gente tem loja lá, né? E voltei fazendo pesquisa, voltei a visitar outras lojas, outras livrarias, com outros olhos, né? E aí realmente eu me certifiquei que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Isso foi, como eu falei, meados, já avançando, setembro, outubro de 2002. Eu sentei com meu irmão para conversar sobre essa loucura, vamos dizer assim, né? Quer dizer, num primeiro momento ficou muito surpreso, mas no dia seguinte ele já estava bastante positivo, bastante eufórico até, não, acho que é tua cara, pô, que legal e tudo mais. Nós somos muito próximos, ele deu esse apoio que para mim é importante, né? De não sair como se estivesse rompendo com o meu compromisso, vamos dizer assim, com o meu trabalho. E a partir dali eu comecei, bom, o que eu faço? Eu começo do zero, né? Eu estava procurando um local para abrir, e numa conversa, aí já para resumir, né? Quer dizer, sempre fui um frequentador da Livraria da Vila. Meus filhos fizeram uma escola ali, onde os livros eram comprados na Livraria da Vila. Então, eu fui lá conversar, assim como eu estava conversando com outros livreiros, né?
E numa conversa saiu alguma coisa, eu achei que ele estava... E perguntei para ele, né? Mas você está vendendo a Livraria da Vila? E aí ficou assim, sentamos para conversar, e a partir daquele momento deixou de ser uma conversa de pesquisa, como é que funciona, como é que não é, um negócio. Ele topando vender, eu adorando a ideia de comprar, e foram diversas reuniões, foram 14 reuniões num período muito curto de tempo, né? E foi assim que eu não só virei livreiro, mas como ainda por cima, né, o livreiro da Livraria da Vila, que era uma livraria para mim, não podia ter sido nada mais bacana para, né, sabe, de realizar. E foi aí um trabalho, né, quer dizer, então isso foi final 2002, né, fechamos negócio nesse final 2002, e logo no início de 2003 assumi a empresa, e conversando com os funcionários, e aí pouco depois até meus filhos se juntaram a mim, primeiro o Flávio, que está até hoje, né? Hoje é ele que toca o dia a dia da livraria. O outro filho, o Rafael, ficou lá com a gente bastante tempo na área de marketing, depois ele saiu e montou com o meu sobrinho, o primo dele, né? Quer dizer, um negócio muito bacana numa área mais de sustentabilidade, com produtos, tem vários braços, mas o principal, produtos de limpeza, uma empresa que chama Positiva, né? Um produto de ótima qualidade, né? Quer dizer, e que está indo até direitinho, mas ele continua nosso sócio, vamos dizer assim. Nós ainda mantemos essa relação, ele está no conselho, vamos dizer, mas está fazendo outra coisa, e o Flávio é o gestor da empresa, né? Quer dizer, ele está lá, é bem jovem, mas está lá há bastante tempo, né? Então, foi essa trajetória. Agora, Samuel, efetivamente, você transformou, por isso quando eu brinquei com você, né, empresário, livreiro ou os dois, né? Porque você transformou a Livraria da Vila, né, que era um comércio local, né, numa rede, né, numa empresa, né, num grupo, né? Então isso é muito importante, esse é o lado empreendedor mesmo que transforma isso, enxergar, né, algumas oportunidades. E também quero trazer uma outra situação do mercado, que nós estamos acompanhando, né, as dificuldades absurdas, né, da rede Saraiva, da Rede Cultura, enfim, em recuperação judicial, com dificuldade de cumprir aquilo que prometem e tudo mais. Então você, pelo meu olhar, né, o meu olhar, né, de fora dentro e fora ao mesmo tempo do mercado, foi que a Livraria da Vila foi uma das primeiras a observar uma mudança de perfil de mega loja para lojas menores, com outro estilo, com outros custos, com outra condição, né, de sobrevivência. Estou errado? Foi isso mesmo? Você anteviu uma situação que outras não anteviram, que efetivamente depois acabaram se complicando? Não dá para dizer que eu antevi uma situação de mercado, né? O que nós, eu, Flávio, Eliana, que é uma financeira nossa que trabalha comigo até antes da livraria, né? Quer dizer, um grupo que nós temos antigo, né? Para nós, Livraria da Vila, uma loja muito grande não fazia sentido, não era aquilo que era a nossa cara. Nós até tivemos a experiência de ter loja grande, né, na experiência do Shopping Cidade Jardim, do Shopping JK Iguatemi, porque aquele foi o espaço que nos foi dado, achamos até que poderia, ele foi viabilizado, mas percebemos, é verdade, com uma antecedência bastante grande, importante, isso nos ajudou muito, falaram, não dá mais, né? No caso do Cidade Jardim, então, mudamos para uma loja, era uma loja para ter uma ideia, de 2.500 metros, para uma loja de perto de 400. No JK Iguatemi era uma loja de 1.700 metros, muito rapidamente fomos para uma loja também nessa faixa de 400 metros. No Shopping Genópolis, aí não foi tanta coisa, mas de uma loja de 800 e tantos metros, fomos para uma loja de 500 e poucos metros, e todas elas, né, no caso, se mostraram decisões
acertadas, né? Quer dizer, então, a venda por metro quadrado, o número de funcionários, o controle sobre a loja, né? Quantidade de estoque, né? Tudo isso realmente se mostrou bom. Então, assim, eu não julgaria a decisão de outras empresas. Então, eu acho que o modelo tem que ser um modelo que, filosoficamente, vamos dizer assim, a loja quer passar ou a loja acha que é a cara dela. Então, não acho que existe necessariamente o certo ou o errado, assim como certamente não é uma única razão que fez com que esses dois grandes grupos, né, estejam passando pelo que estão passando, tal, né? Quer dizer, nunca é uma decisão só, nunca é da noite para o dia, né? Sem dúvida. E, curiosamente, esse mercado é incrível, né? E tem uma empresa que não tem loja física e vem sendo acusada hoje, né, de monopólio, e não tem a loja física, né? Basicamente atua na área virtual, inclusive nos Estados Unidos, né, que é no caso da Amazon. Agora, duas em uma, hein? Duas em uma. Você acredita em loja física, ainda aposta na loja física, e nós estamos aí em vias de ter uma reforma tributária onde os livros também, Samuel, passam, né? O objetivo é que eles passem, né, a perder um benefício fiscal, tanto para livro impresso, livro digital. A alegação é de que o livro é um produto elitizado e que a classe mais carente, né, vai receber os livros por intermédio, né, gratuito do governo. Então, eu queria que você avaliasse essas duas situações, aposta em loja física e essa possível mudança aí na forma tributária dos livros. Sim, eu acredito ainda em loja física. O que eu acho é que, a partir do momento que as coisas começarem a voltar a uma normalidade, vai haver um retorno também do frequentador para as livrarias, aos restaurantes, aos cinemas, ao teatro, aos shows, ao estádio de futebol, porque as pessoas precisam conviver entre elas, são gregárias, é importante, né? A gente vê muitos artigos, né? Sua mulher é do ramo, você até citou, dentro desse trabalho, um dos aspectos é o psicológico, né? Hoje, ou seja, que aliás é uma das grandes preocupações com relação ao retorno das aulas. As crianças, principalmente, né, precisam dessa interação social. Então, não estou nem entrando no mérito se quando que deve voltar, se não deve voltar esse ano, se não deve, não importa. A gente só está abrindo porque permitiu a concorrência, claro que então vamos abrir, mas eu acho que saúde aí em primeiro lugar. Então hoje nós estamos num patamar próximo aos 40% de venda do que era, o que é um alento, mas nós não demitimos ninguém, nós estamos com o mesmo quadro. Vamos ver essa possibilidade que aí o governo criou, né? Quer dizer, de suspensão de contratos ou diminuição de cargas, né? Talvez a única forma de você segurar realmente as pessoas conseguindo enfrentar esse momento com faturamento de 40%, talvez vai subir um pouquinho mais, mas mesmo assim vai ficar defasado, né? O que faz com que entremos direto nessa questão da taxa dessa reforma tributária, que é o seguinte: eu não sou contra uma reforma tributária, aliás, nem administrativa, nem política, nem fiscal. Todas as reformas, o Brasil talvez tenha que passar por elas para tentar se ajustar. A questão do livro, que eu acho que é muito importante também deixar claro, o nosso setor que está pleiteando não ter essa tributação, porque já não tem hoje, seria a manutenção do que é hoje, uma isenção dos impostos, da nova contribuição, não é um privilégio que a gente está pedindo, não é isso. E é apenas o livro para ser tributado nos editores, depois na cadeia distribuidora das livrarias e tudo mais, ele vai encarecer, mais ou menos em cascata, quanto? 15%, 18%, 20%, né?
esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, no caso das livrarias, é uma livraria hoje, que se for bem administrada, né? Então, vamos lá, sobrar 4% a 5% como resultado final. O imposto de 12%, não precisa nem... porque nós não conseguimos colocar demais no preço, ele tem que vir definido pela editora, você sabe bem disso, né? Exato. Então, você está... Aí sim você vai elitizar o livro, você vai destruir o canal principal, e livraria não é só por ser um canal distribuidor, né? Quer dizer, ela é um pequeno pulmão de uma cidade, né? Quer dizer, as pessoas... Claro. Onde você tem atividades, você tem contação de histórias, você tem debates, palestras, né? Palestras, né? Quer dizer, não é apenas um poço ali que você pega um livro mecanicamente, né? Você tem uma cadeia grande ali, você tem um número grande de funcionários, né? Você tem, então, acho que também seria uma pena enorme, né? E o terceiro ponto, você fazer uma proposta consciente de vamos elitizar o livro, isso sim é uma loucura com relação a pessoas de outra camada social que gostariam, à medida que vai ascendendo, que vai o livro ficando mais possível, ter o seu livro. Você tem muitas histórias de pessoas simples que valorizam a compra de um livro, não apenas ir a uma biblioteca ou ter o livro emprestado, né, elas gostariam, e você vai tirar isso absolutamente. E é uma falácia, me perdoe, assim, quem falou isso, lá o ministro, né, que vai dar livro de graça para a população. Isso não é verdade, não vai acontecer, ou pelo menos não foi dito. Existem as compras governamentais já. Isso é estabelecido. O Brasil é o maior comprador mundial, o país, o governo, de livros do mundo, né? Justamente já para as escolas públicas e tudo mais, já tem esse projeto, né? Que é uma maravilha, né? Se há uma perspectiva de fazer doações ainda para as camadas mais baixas, também está tudo bem, né? Mas isso não deveria fazer achando, né? Quer dizer, quando o ministro coloca, não, mas é elite que pode comprar um livro, isso não vai afetar, ninguém vai deixar de comprar um livro que custa 50, vai custar 60. Não é bem verdade, para algumas pessoas talvez não. O livro hoje no Brasil, ele está com preço muito, muito competitivo. Muito. Quando a gente vai colocar, é só colocar um livro, você pega R$40, você vai colocar um livro desse, menos de $8 um livro, nem pocketbook, nem livro de bolso nos Estados Unidos custa isso. Os livros já são mais caros. Então o livro hoje, e nos últimos 15 anos, o valor real do livro subiu muito menos do que ele perdeu para a inflação, né? Justamente em função das isenções, né? As isenções funcionaram como uma forma de deixar o livro mais competitivo, de deixar o livro mais acessível, né? Nós estamos falando num país que não tem o hábito da leitura, né? De baixas tiragens também, né, Samuel? De baixas tiragens. Baixas tiragens, né? Quer dizer, então tudo isso vai ficando contrário a um mercado absolutamente essencial, na minha opinião, né? Quer dizer, não é essencial como arroz e feijão, não é isso. Seria ridículo da minha parte querer comparar, mas eu acho que o livro é mais um alimentador da alma, né? Mais alguma coisa mais nesse sentido. Então, eu acho que é um equívoco, eu acho que deveria ser repensado. Acho que assim como existem produtos, como os produtos da cesta básica, que não serão taxados, eu acho que o livro mereceria continuar, não é nem tirar alguma taxação, é manter o que hoje já existe, que é a não taxação, para justificar todo essa sequência no mercado. Brilhantemente você escolheu a palavra certa. Merece não ser taxado. O merecimento, né, eu acho que é uma conquista do livro. Olha, a gente ficaria aqui com o Samuel Seibel horas conversando. Ele que é empresário e presidente da Livraria da Vila. Samuel, muito obrigado pela tua participação e gostaria que você deixasse aqui o teu maior aprendizado com a pandemia e uma mensagem para quem nos acompanha.
a valorização do tempo, né? Eu acho que você consegue enxergar com mais clareza, né, a importância de certas atividades na sua vida que são complementares, né? Quer dizer, então eu acho que a vida sem essa parada, ela é um pouco maluca, né? Extrapolando isso para o cuidado que eu acho que a gente tem que tomar com a natureza, com o cuidar do nosso planeta. A gente percebeu também, principalmente no começo, como a natureza reage rápida e favorável me deixa em paz que eu renovo, né? Então, acho que esse respeito precisaria ter no momento de profundas discussões sobre desmatamento, sobre atividades ilegais, inclusive, né? Basta proibir o ilegal, que eu acho que isso funcionaria. Eu acho que a questão da desigualdade, que eu acho que que ela se reflete, né, na questão das oportunidades, no nível de educação e na chance, né, quer dizer, de sermos mais justos, mais tolerantes, né, quer dizer, eu acho que isso ressalta, sempre esteve presente, tudo que eu falei, eu acho que é uma coisa presente, mas talvez isso, eu acho que não no discurso de repetição, não, e a desigualdade, mas eu acho que é um fator que pode trazer para cada um de nós individualmente, inclusive, né, quer dizer, eu acho que uma sensação de apoio, né, e de se sentir realmente participante de uma sociedade mais justa, mais justa. Eu acho que é isso. Excelente. Tá, Samuel Seibel, presidente da Livraria da Vila, muito obrigado por participar conosco. A biografia está contada, agora a gente vai para a segunda edição, terceira edição, só vamos atualizando. Nos falamos. Um forte abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.